só para lembrar que o recurso extraordinário não transitou em julgado. Existe embargos de declaração, de forma que ali não há uma decisão também definitiva. Então, só para complementar com essa observação. Exato. Tanto que na pauta seguinte seria os embargos de declaração, mas a grande questão é se na ADI nós vamos poder rever o mérito julgado. O que já foi julgado, o mérito. Lá somente seria uma omissão, contradição, no caso de embargos. É importante pontuar, porque, na verdade, eu vou passar rapidamente pelos outros pontos e vou ficar eu até somente nessa que essa questão. era a questão controvertida, saber se quem está no regime de transição está cogentemente no regime de transição ou se pode optar pelo regime definitivo. Então, presidente, com todo respeito, não me parece que essa seja a questão mais importante. Essa vai ser a segunda questão mais importante. A primeira é se aqui nessa ADI nós vamos poder rever o que já foi definido no RE. Aí, como observou o ministro Zanin, a questão no RE ainda está em aberto. O mérito não, só os embargos. Sim, os embargos, mas os embargos de declaração reabrem. Então, para deixarmos bem claro, né, que se houver uma revisão, nós acabamos revendo uma decisão já dada por um plenário por outro plenário, só para pontuar essa questão. Eu acho que nós podemos até ter, não quero falar do caso, porque, obviamente, nós temos vários precedentes nessa situação em que, paralelamente, circulam ou tramitam ADIs e RS, podemos ter uma situação, claro que a decisão no controle concentrado é dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes. E, eventualmente, se tivéssemos uma decisão em RE, ela seria passível de revisão dos embargos de declaração. Isso também seria possível de ser feito. Há precedente, ministro Gilmar, eu acho que há vários nesse tribunal de provimento de embargos de declaração, porque supervenientemente, em ação direta, o Supremo decidiu de forma diversa. Sim. Tem precedente nesse sentido, mas ainda não estamos pré-julgando. Vamos ouvir o voto do ministro Alexandre. Não, presidente, eu não estou dizendo que não é possível. Eu quero que fique claro exatamente que essa ADI pode ser utilizada como embargos infringentes em relação ao recurso extraordinário. Essa é a questão que se coloca. Então, presidente, o primeiro tópico, eu passo rapidamente, foi arguído nas ADIs a inconstitucionalidade formal da Lei 9876 de 99. A Confederação requerente impugnou sob o argumento de que o projeto de lei da qual decorreu a aprovação da lei não teria observado o preceito do artigo 65, parágrafo único da Constituição, que impõe no processo legislativo federal a devolução da proposição à casa iniciadora no caso de alteração substancial na apreciação realizada pela casa revisora. A questão da alteração substancial feita pela casa revisora, que aprova, mas de forma bem alterada, ter que retornar. Eu afasto essa inconstitucionalidade formal, porque cito aqui no voto vários precedentes, na verdade, uma adequação de redação, ela não significa uma alteração substancial. Não é possível aqui constatar, nesse caso, que houve uma alteração substancial na redação. O que houve, e ocorre várias vezes no processo legislativo, um artigo somado com outro, uma emenda substitutiva, uma emenda aglutinativa, sem alterar propriamente o efeito normativo que produzirá a norma após ser aprovada. Então, eu afasto, mantendo, inclusive, o que o plenário da Corte já havia decidido em sede cautelar. O segundo ponto é o período de carência para a concessão do salário maternidade de determinadas seguradas. A impugnação do artigo 25, inciso 3º, e artigo 26, inciso 6º, da Lei 8.213, de 91. Como sabemos, a legislação previdenciária fixou períodos específicos de carência para a concessão de determinados benefícios.
Nesse contexto, após a edição da Lei 9876, de 99, houve a necessidade, passou a existir a necessidade de determinadas seguradas, e essas seguradas são aquelas contribuintes individuais, também as seguradas especiais e as seguradas facultativas, que essas seguradas passassem a recolher ao menos 10 contribuições mensais como condição para que pudessem pleitear o salário maternidade, afastando expressamente a carência para as demais categorias de beneficiadas, ou seja, houve esse destaque em relação às contribuintes individuais, às seguradas especiais e às seguradas facultativas. É importante salientar, e esse é um ponto fulcral aqui nessa ADI, que esse dispositivo que estabeleceu isso, na verdade, essa nova alteração, ela não trouxe grandes transformações do que era o dispositivo originário da lei. Então, mesmo após a alteração, e sofreu uma nova alteração com a Lei 13.846 de 2019, o que houve foram pequenas alterações terminológicas, topográficas. Continuou havendo a regra da não necessidade do período de carência e a exceção para essas três hipóteses. Os requerentes argumentam que exigir um período de carência nessas hipóteses restritas violaria os preceitos constitucionais consubstanciadores do direito à licença maternidade, igualdade de condições entre trabalhadores urbanos e rurais, da equivalência de benefícios e da proteção constitucional à maternidade. Eu afasto esses argumentos, me parece que o que a Constituição Federal garantiu à mulher trabalhadora, sem prejuízo de sua remuneração ou do seu vínculo empregatício, foi a licença gestante por um período de 120 dias, contemplando de forma expressa as seguradoras empregadas, sejam urbanas, sejam rurais, as trabalhadoras avulsas e, por fim, as empregadas domésticas. Essas previsões foram repetidas pela lei, não há nenhuma excepcionalidade aqui. A legislação infraconstitucional, ao estender o benefício previdenciário a todas as seguradas pertencentes ao regime geral, terminou por abarcar outras categorias para além daquelas previstas na Constituição, alcançando a contribuir aquelas três hipóteses. A Lei 9876, ao introduzir períodos de carência para as categorias de seguradas não alcançadas pelo texto constitucional, ela não limitou, porque, na verdade, a legislação ampliou para outras três espécies de empregadas, trabalhadoras, que não previstas na Constituição, e, ao ampliar, estabeleceu um requisito, um período de carência. Mas, se compararmos o texto constitucional com o texto legal, houve uma ampliação na garantia, na efetivação desse direito. E essa questão específica dessa ampliação foi, inclusive, detalhado, especificado no parecer da Procuradoria-Geral da República, que cito aqui também no voto. Então, o fato do legislador ordinário ampliar os direitos, mas, ao ampliar, prever o requisito, não me parece que tenha ferido qualquer preceito constitucional. Então, também afasto a inconstitucionalidade e julgo constitucionais os artigos 25.3 e 26.6º da Lei 8.213, na redação dada pela Lei 9.876, de 99. O terceiro ponto impugnado é o fator previdenciário, o artigo 29, parágrafos 6º, 7º, 8º e 9º da Lei 8.213, de 91. Aqui, ao introduzir um fator previdenciário à sistemática do regime de previdência, o que se estabeleceu foi uma dinâmica, uma nova dinâmica para a concessão dos benefícios da aposentadoria por idade e da aposentadoria por tempo de contribuição. Se dilatou o tempo de permanência em atividade exigido dos segurados, como contraponto a uma ausência de idade mínima para a obtenção desses benefícios. Então,
aquelas hipóteses onde não há uma idade mínima, se estendeu o tempo de permanência em atividade. A reforma inicialmente promovida pela Lei 9876, a Lei de Benefícios, incorporou, entre outras, as seguintes modificações. No caso de concessão de aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, o benefício será calculado multiplicando-se a média de 80% dos salários de contribuição pelo fator previdenciário. Ainda previu para o segurado especial a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição, que deveriam também ser calculadas mediante a multiplicação de uma base de cálculo correspondente a essa média de 80% de suas maiores contribuições pelo fator previdenciário. Previu as bases da fórmula para a elaboração do fator previdenciário, idade, sobrevida e tempo de contribuição, e, por fim, acrescentou ao tempo de contribuição o período de 5 anos para a mulher e o professor, elevando-se para 10 anos no caso de professora. O fator previdenciário aqui passou, a partir da reforma, a se colocar como condição obrigatória para a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, como o próprio artigo 7º da Lei 9876 estipulou, se tornou facultativo no caso de aposentadoria por idade. Não houve nenhum prejuízo em relação à aposentadoria por idade, mas, pelo tempo de contribuição, se estabeleceu um fator previdenciário. Isso sofreu uma ligeira alteração com a Lei 11.718, de 2008, que modificou o cálculo do salário de benefício do segurado especial, porque afastou, nessa hipótese, a incidência do fator previdenciário, mas manteve todas as regras introduzidas anteriormente pela lei discutida 9876 de 99. Ainda houve, cito no voto, alteração pela Lei 13.183, a previsão facultativa ao segurado prestes a obter a aposentadoria por tempo de contribuição, de afastar a aplicação do fator previdenciário desde que tivesse, era conhecida a regra 85-95, né, desde que tivesse alcançado determinada soma de idade e tempo de contribuição. Aí seria possível afastar o fator previdenciário. A recente reforma, agora não tão recente, promovida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, eliminou a hipótese de aposentadoria somente por tempo de contribuição e consolidando, né, a inativação programada que atualmente requer tanto uma idade mínima quanto um período mínimo de contribuição para sua concessão. O fator previdenciário, que antes era aplicado de forma obrigatória, no caso de tempo de contribuição, e de maneira facultativa na aposentadoria por idade, subsistiu, contudo, a título de ilustração, na regra de transição aplicada ao segurado, a quem ainda faltasse um pouco, um período, um lapso pequeno para se aposentar por tempo de contribuição. E cito aqui os artigos referentes à nova emenda constitucional. Em síntese, os autores de ambas as ações, o que argumentam é que a sistemática de cálculo introduzida pelo fator previdenciário acabaria por mesclar critérios distintos para a concessão de aposentadoria, violando a vedação de requisitos diferenciados para sua concessão e ofendendo o direito à atualização dos salários de contribuição para o cálculo do benefício, além de promover retrocesso social. Ocorre, presidente, que o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já em várias oportunidades, compreendeu válido o fator previdenciário, tal qual introduzido no sistema securitário pela Lei 9.876, e reconheceu várias vezes, tanto na via concentrada, no controle abstrato de constitucionalidade, quanto em sede de repercussão geral. Relembro aqui, sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli, a repercussão geral no recurso no RE 1.221.630, onde se afirmou, na tese, constitucional o fator previdenciário previsto no artigo 29 caput, incisos
e parágrafos da Lei 8213, de 91, com a redação dada exatamente pelo artigo 2º da Lei 9.876. Então, isso já havia sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, exatamente porque o elemento discriminador não é inconstitucional. O que se faz é determinada idade, quem não chega àquela, o que se fazia, determinada idade, quem não chega àquela idade e tempo de serviço é ainda um fator aqui previdenciário importante para adequar idade com tempo de serviço. Então, afasto também a inconstitucionalidade. E, finalmente, presidente, e agora sim, a questão da norma de transição na aplicação do fator previdenciário. O que... E aqui o objeto principal dessa discussão, e a mesma discussão, na verdade, essa norma de transição, artigo 3º, 5º, 6º e 7º da Lei 9876, já havia obtido 5 votos pela constitucionalidade, na verdade, 7 votos pela constitucionalidade, realmente não há inconstitucionalidade, seja na regra definitiva, seja na regra de transição, e dos 7 votos, somente 2, de Vossa Excelência e do ministro Gilmar Mendes, acabaram também analisando e assentando que a declaração de constitucionalidade, especificamente do artigo 3º, obstaria a possibilidade de afastar a regra de transição, inclusive nas hipóteses tratadas no recurso extraordinário. Então, a questão é, a regra de transição é constitucional. Aqui me parece que nem há necessidade de uma discussão maior da regra de transição, é constitucional, porque a regra de transição, desde os debates legislativos, passando pelos debates no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da repercussão geral, a regra geral, o que ela pretendia, o que ela pretende perdão, a regra geral não, a regra de transição, o que ela pretende é beneficiar o segurado. Então, se fez uma regra de transição para que ele não fosse prejudicado em determinados casos. Ocorre que, na aplicação da regra de transição, determinados segurados tiveram prejuízo. E a questão que se coloca, inclusive em relação à constitucionalidade, é se esses que tiveram prejuízo, eles poderiam optar pela regra geral, pela regra definitiva. Então, olha, a regra de transição foi feita para que eu não sofresse um prejuízo. Só que, no meu caso específico, a aplicação dessa regra de transição me prejudicou. Eu opto, então, para regra geral. Isso foi discutido no recurso extraordinário e isso, que tudo indica, é o que será discutido aqui nessas duas ADIs. Então, nesse ponto, o objeto principal da discussão é a definição se o segurado do INSS, que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior da publicação da lei nova, que foi 26 de novembro de 99, se esse segurado ele tem o direito de optar para o cálculo do seu salário de benefício, de optar não pela regra transitória que o prejudica, mas pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2, da Lei 8.213, quando isso lhe for mais favorável, para lhe assegurar não um prejuízo, mas sim um benefício mais elevado. Não há aqui a discussão de se mesclar regras. Essa situação de determinado segurado, vamos aplicar uma parte da lei anterior, outra da lei atual. Não. A nova lei trouxe a regra que vale para todos, permanente, e uma excepcionalidade, que era a regra de transição, para, repito, evitar prejuízos
aos segurados que estavam na transição. Ao se aplicar essa transição, ficou constatado que alguns que deveriam ser beneficiados foram prejudicados. O que eles pedem? E o que pede, a meu ver, a interpretação aqui conforme a Constituição do artigo 3º. Se a regra de transição veio para impedir prejuízos, e ela gera prejuízos, vamos aplicar a regra permanente. Não vamos inventar uma regra, não vamos para outra lei, não vamos aplicar uma mistura de leis, vamos simplesmente afastar a excepcionalidade que tinha uma única finalidade: impedir prejuízo. Se ela não está cumprindo a sua finalidade, que se dê a opção ao segurado de pedir a aplicação normal para a regra permanente, que seria aplicado para todos. E, repito, exatamente para evitar que haja prejuízo no benefício. Dessa forma, presidente, para aqueles todos filiados no regime geral de previdência social até a data da publicação da lei, e repito, 26 de novembro de 99, criou-se uma regra de transição para excluir do cálculo do benefício os salários de contribuição anteriores a julho de 94. E por que o legislador fez isso? E as discussões legislativas todas? Porque no cálculo se pretendia evitar que aqueles salários de contribuição anteriores a julho de 95, ou seja, 5 anos e meio antes da aprovação da lei, a ideia é que esses salários iriam atrapalhar a média, porque eram salários defasados. Então, a regra de transição afasta para não gerar um prejuízo tão grande ao segurado. Só que, em algumas hipóteses, como eu disse, se contar a regra geral, não afastando esses salários de contribuição anteriores a julho de 94, em algumas hipóteses, isso mantém um benefício melhor. Em outras palavras, se o legislador tivesse estabelecido só uma regra, a regra permanente, inúmeros segurados teriam sido beneficiados. Beneficiados não. Inúmeros segurados não teriam sido prejudicados. Agora, o legislador quis ajudar, só que ao tentar ajudar, todos prejudicou muitos. Se extirpássemos a regra de transição, esses muitos teriam o mesmo tratamento. Eu faço questão de insistir nisso, porque eles não estão pedindo um tratamento especial, o mesmo tratamento de todos os demais.